Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar sobre o segredo da prosperidade. Bem, nesse conteúdo falaremos sobre a etimologia das palavras para resgatar a proposta inicial das palavras. Falaremos sobre o sistema de comércio, por que ele acontece na nossa dimensão. Falaremos sobre exemplos da prosperidade no nosso dia a dia para a gente extrair um pouco mais de aprendizado. Falaremos sobre os milagres, entre aspas, da prosperidade, e também falaremos sobre como nos colocamos nesse caminho para sermos prósperos de fato. Bem, pedimos que caso você goste do nosso conteúdo, que você avalie, que você se inscreva. Isso nos ajuda bastante, tá bem? Relembramos que estamos com uma lista VIP, vamos deixar o link na descrição, que lá você tem acesso exclusivo a recursos, você tem uma proximidade maior com a equipe do Átomo Quântico, além de conseguir sanar dúvidas pontuais e outras questões abrangentes, tá legal? Iniciando, entendendo as palavras. Vocês já acostumaram que a gente está resgatando a proposta inicial das palavras para conseguir entender melhor o que quiseram dizer quando criaram essas palavras. Vocês também já sabem que a maioria das palavras do português do Brasil vieram do latim, algumas do grego, mas a maioria do latim. Vamos falar então hoje 3 palavras. Né? A prosperidade. A prosperidade vem do latim prosperitas, de prosperos, que é aquele que é afortunado e que é feliz. Veja que a questão do afortunado não é simplesmente aquele que retém riquezas materiais, mas daquele que também consegue reter conhecimentos da natureza. Então, não leve afortunado como uma questão meramente física, dinheiro físico ou dinheiro virtual, mas leve como um afortunado mental, vibracional. E também feliz. Felicidade nós entendemos que é quando tudo está harmônico, quando tudo está no seu devido lugar. Então, o indivíduo ele está feliz quando ele está no caminho que ele mesmo optou espiritualmente falando. Então veja que a prosperidade tem a questão do pró, né, que vem de ser a favor de tal situação, né, prosperidade, proatividade. E despes, que é esperança. Então, é uma pessoa que está a favor da esperança, que está aberto às circunstâncias que estão acontecendo. Vamos falar sobre exemplos de prosperidade, mas só para vocês entenderem. Prosperidade é essa questão de conseguir se superar mesmo diante de qualquer dificuldade que seja. Né? A crise está acontecendo, o indivíduo continua transcendendo as dificuldades pessoais. A palavra segredo, que nós falamos no título desse vídeo, que também vem do latim secretus, que significa à parte, isolado, oculto. Então é uma informação que é extraída do cosmos e tratada como algo fracionado. É tratado como um segredo porque se ele for integrado ao cosmos faz sentido. Então ele é tratado como ele é extraído e tratado como um segredo para conseguir isolar a verdade. E ao particípio passado de cernere, separar, né, essa questão que nós falamos, separar a verdade e isolá-la. Então nós vemos que o segredo ele tem por principal função pegar a verdade, tirar uma informação fundamental e privar os demais de enxergar um padrão. Então, é a partir de um segredo que uma manipulação pode acontecer, né? Dando exemplo. E o interessante da palavra segredo é que ela também deriva da palavra secretário, né? A questão do secretus. Que o secretário, ele é um profissional que ele tem acesso a toda a tarefa do patrão, né? Do seu chefe. Então, tudo que o chefe faz, o secretário sabe. Sejam coisas que estão diante, que são certas ou são erradas. Ele sabe, porque ele vem do secretus. É a informação que é oculta, que é isolada. E também a palavra doação, que vem do latim donare, dar um presente, de dono, presente, oferecer um dom também. Então, doação nós podemos falar, por exemplo, da natureza, que ela doa recursos para os seres humanos para eles desenvolverem os dons internos que dispõe ao próprio ser humano, que é ser sábio, é efetivamente ser sábio. Falando sobre o sistema de comércio. Em dimensões como a nossa, para que o princípio da doação seja manifestado, todos os seres precisam estar oferecendo o seu máximo. Porém, é muito comum indivíduos que querem o melhor, mas oferecem pouco. Em outras palavras, vamos supor que o sistema de capitalismo acabe e que entre a questão da doação. Veja que a doação não é a mesma coisa que o sistema de trocas. A doação está acima disso. O sistema de trocas
eu te ofereço algo e você me oferece algo. A questão da doação já é um pouco diferente, porque eu ofereço o máximo que eu posso naquilo que eu sei fazer para alguém. E eu não espero que aquela pessoa vá me retribuir. O que que eu faço? Eu espero o universo interpretar a melhor oportunidade, porque outra pessoa vai me oferecer o máximo que ela tem para me ajudar numa situação que eu estiver precisando. Então, quando nós confiamos no cosmos, nós entendemos que é o próprio todo que consegue manejar o que acontece. Então, pode ser que eu faça algo para alguém hoje, que eu faça algo para alguém hoje e demore semanas para que me retorne, mas eu continuo confiando no cosmos. Se eu espero que a pessoa me ofereça aquilo, não é uma doação, é um investimento, é uma troca. Então, tem um interesse ali dentro. Eu tenho medo de confiar no cosmos, eu preciso acreditar em mim mesmo, que é aquela questão que entra, né? É a que se faz, a que se paga, olho por olho, dente por dente. Então são crenças materialistas. E nós não colocamos culpa nessas crenças porque são crenças que vêm do medo, né? Então às vezes a pessoa tem medo de oferecer algo de graça e nunca receber de volta, de ela perder recursos na vida dela. Então é o medo que faz com que ela tenha essa necessidade de investir, não de doar. Então não tem como culpar, nós só estamos explicando para vocês. Exigir mudanças é como tentar impor uma verdade pessoal ao cosmos. Por isso entendemos que aspectos globais só transcendem quando uma massa crítica é capaz de receber e suportar uma nova vibração. Vide as crises globais como uma preparação das vibrações que estão chegando. Em outras palavras, quando a gente reclama que está tudo desandando, é muito irônico isso, porque normalmente, quando a pessoa está reclamando, ela não está fazendo, ela está falando. E veja que a mudança real é aquela que a gente pratica, né? Haja para que eu te veja, já diz a questão bíblica. Então, se o indivíduo acredita que a situação tem que mudar, ele precisa ser o exemplo. Porque, vamos supor, você está lá na sua família, aí tem lá aquela conversa de almoço de família, tá todo mundo reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo. Ninguém está mudando, tá todo mundo empurrando com a barriga. Então, se uma pessoa quer a mudança, ela precisa ser a mudança, ela precisa ser o exemplo. E muitas vezes o que acontece? A gente reclama, tenta impor uma vontade ao cosmos, aí a gente mesmo não pratica o que a gente está falando. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando impor uma verdade que a gente acredita e a gente não está analisando o porquê que isso está acontecendo. Então, se a natureza está permitindo que essas crises aconteçam, muitas vezes o que é uma crise? É um muro que a natureza põe na nossa frente, que a gente precisa pular esse muro, precisa superar nossos limites, transcender nossas dificuldades para passar para a próxima etapa. Só que a gente fica dando cara no muro, tentando passar pelo problema sem mudar. A gente quer buscar situações paliativas, né? A gente quer mudar o outro, quer mudar a família, quer mudar as pessoas, quer mudar o cônjuge, quer mudar os filhos, quer mudar tudo, mas a gente não quer mudar a gente mesmo. Então a real prosperidade tem a ver com o indivíduo que está aberto a abrir mão de todas as limitações mentais, independente de quais sejam. Que ele está disposto ou disposta de verdade a quando a natureza falar para ele: fulano, para que você prospere, você precisa abrir mão desse medo que você tem. E a pessoa fala: não, tudo bem, eu aceito pagar esse preço. Não é barato, não é algo fácil de se fazer. É uma questão que muda uma crença, mas é uma questão que muda a vida toda, porque a gente começa a entender que a natureza traz o que é necessário. No fim das contas, a gente percebe que as situações acontecem e não precisa da nossa intervenção. Eu digo assim, da nossa intervenção falada, de ficar falando, reclamando, exigindo, pedindo, mas é da nossa atitude, coisas que a gente faz que aconteçam. Então, é muito difícil a gente se colocar em uma mudança sendo a mudança. A gente prefere reclamar. Então, é uma crença que é muito forte na nossa sociedade. É por isso que essas questões da doação é tão difícil de vir para cá. Porque quando você fala para uma pessoa que você faz um serviço e você fez o que você pôde e você não esperou nada em troca. As pessoas não acreditam nisso. Elas vão falar que tá errado, que você vai ficar pobre, que a sua vida não vai dar certo, que isso daí não funciona. É o sistema de crença vigente. Ele está resistindo, ele não está querendo aceitar a mudança. Então vai tudo da preparação de cada um, né? Nós presumimos que você que está assistindo já tem essa capacidade de entender o que a gente está falando, por entender que dentro de vocês existe uma doação. Algo está sendo doado para nós e algo precisa ser doado para o próximo.
Tanto que é sempre encorajada a questão da caridade. A caridade nada mais é do que um empurrão para a doação, da gente oferecer algo para alguém sem esperar nada em troca daquela outra pessoa. E a gente vê que a vida começa a andar. Quanto mais você dá, mais você tem. Essa é a questão da prosperidade. Quando a gente começa a receber recurso financeiro e a gente começa a segurar, isso daí não é bem uma prosperidade. Isso daí é um investimento em algo pessoal que cedo ou tarde a natureza vai tirar. Então você tem lá uma pessoa que enriquece. Para uma pessoa enriquecer, ela não pode ser fraterna. Porque se ela for fraterna, ela vai dar o dinheiro para todo mundo. Então ela tem que ter um ego voltado para uma crença materialista para poder segurar o dinheiro. Só que quantas vezes a gente vê uma pessoa que junta dinheiro, dá a vida para juntar o dinheiro, constrói um legado na família, aí vem os filhos, torra tudo. Aí acontece uma crise, vai tudo embora. Aí alguém fica doente, gasta todo o dinheiro. O que isso daí é, na verdade? A natureza tentando fazer aquele dinheiro andar. Porque a prosperidade é isso, são as vibrações que estão sempre andando. Quando a gente represa uma vibração, a natureza vai dar um jeito daquela vibração ir embora, dela voltar para o seu fluxo normal. Isso é igual às doenças que a gente tem. A doença é uma vibração represada, é uma água parada, uma mágoa. A gente extrai um aprendizado da vida, coloca emoção negativa, traumatiza, cria um complexo dentro da vibração e a natureza está lá mandando energia. Perdoa, solta, deixa acontecer. Não, eu não perdoo, não sei o quê. E começa a ter crise, começa a ter problema, e começa a ter um monte de coisa acontecendo, né? Então, a natureza, ela tem os ciclos dela. Quanto mais a gente conseguir se equalizar esses ciclos, menos dor a gente vai ter. E a questão da prosperidade justamente é essa, a gente entender a doação. Prosperidade no dia a dia. A vida, ela é expert no que se refere a ensinar coisas para nós. Então, exemplos diários que a vida nos oferece. A própria natureza, né? A natureza, ela oferece coisas para nós e ela nunca pergunta o que a gente vai fazer com isso. É igual essa paisagem que a gente colocou. Lindo, um lugar maravilhoso. Se nós formos viajar para aquele lugar, fazer uma trilha ou acampar, por exemplo, em nenhum momento a natureza vai perguntar se a gente merece estar ali ou não. Tanto que tem pessoas que vão jogar lixo, que vão poluir o rio, que vão desmatar tudo. E a natureza está se dando, está se doando o máximo que ela pode. Então, foi uma questão assim que particularmente em meditação foi uma coisa que mais me comoveu quando eu comecei a entender isso daí. Porque você começa a olhar para a vida e você vai vendo que a vida é pura doação. Em nenhum momento, nenhum recurso da natureza te pergunta o que você vai fazer, com o que você vai ter, se você vai vender, se você vai jogar no chão, se você vai pisar em cima. Ela só se dá para você. Então, isso, na minha opinião e na opinião da filosofia, que eu estudo há muito tempo, isso é um gesto de amor, verdadeiro. É uma coisa que você faz, que você não espera. Não é um investimento. É de verdade, é uma doação. Um outro exemplo também que temos é o corpo físico. Então, tem pessoas que... Eu já fui pessoa que já fumei, já bebi, né? Então, você vê que, às vezes, a gente faz coisas com o nosso corpo que é incrível como que esse corpo aguenta, né? É vício, é uma alimentação desequilibrada, é padrão mental negativo. E tem pessoas que vivem 60 anos numa amargura que só, comendo mal pra caramba, dormindo mal, e o corpo vai aguentando. Eu de verdade, até hoje eu acho que o corpo físico é uma das obras-primas mais incríveis da natureza. Como que apesar de tudo a gente consegue, que a gente faz, o corpo ainda tá ali. E o corpo também não pergunta o que a gente vai fazer. Até mesmo pessoas, por exemplo, só para vocês entenderem o contexto, as pessoas que se mutilam, né, que se machucam. O corpo, ele não impede isso. Ele pode até mandar um pensamento para a pessoa, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Só que não tem como. O corpo faz aquilo que a pessoa quer que ele faça. Então, você vê, quando você para pensar nas suas células do seu corpo, o que faz teu corpo estar existindo nesse momento? É porque esses átomos, eles se comprometeram a se formar e estar aqui por você. O que faz eles se unirem a esse propósito? Amor, é doação. Eles estão doando a existência deles pela nossa vivência física. Então, isso já faz a gente até arrepiar de falar, porque é um amor tão grande que a gente não observa. A gente está vivendo o nosso dia a dia no automático, pensando nas nossas contas, pensando na vida que está dando errado, e a gente não olha as pequenas coisas da vida. Né? E a natureza também, ela não tá jogando nada na nossa cara. Falando, porque você não dá valor no que eu te dou. Então, vocês veem que não tem palavras. Realmente não tem palavras.
Muitas vezes nos entristecemos quando não somos valorizados pelas nossas ações. Isso acontece muito na família e no trabalho, né? Às vezes, meu patrão não me dá valor, meus pais não entendem o meu valor e tal. Mas como que nós podemos esperar reconhecimento se nós não reconhecemos quem torna tudo isso possível? Então vejam, gente, que é uma questão de vibração novamente. A gente fala, porque ninguém dá valor no que eu faço. Mas eu não dou valor no que a natureza faz por mim. Eu não dou valor nos objetos que eu tenho. Eu não cuido bem das coisas que me dão, que me oferecem. Né? A gente quebra as coisas, joga tudo fora, e não tá nem aí com nada. Então, né, vê que é uma... E a gente não leva isso a sério. Porque, por exemplo, você vai fazer terapia, né? A gente trabalha com psicanálise também. Então a gente analisa um todo, sem julgar. Claro, a gente não fica lá falando pra pessoa, mas a gente observa. Como que a pessoa trata os objetos? Como que ela cuida do espaço dela? Então, vocês veem que é uma correspondência de verdade, assim como é acima é abaixo. Se a pessoa ela maltrata os objetos, maltrata os recursos, não cuida, a cabeça dela também tá assim, porque é um reflexo. Como que pode uma pessoa falar assim? Eu lembro que uma vez eu li um estudo que falava que quando a sua mesa tá bagunçada, são momentos que você mais produz. Eu falei, não sei aonde, porque eu particularmente não consigo trabalhar se seu lugar tá bagunçado, mas claro, isso é uma questão minha. Mas só para entender para vocês, a forma que nós agimos reflete sobre quem somos. Então, se a gente tem que observar como que está a nossa volta. Se a gente quer saber como que está a nossa vibração, olha para o seu entorno. Como que está o seu entorno agora? A sua sala, a sua cozinha, seu quarto, seu corpo, se está bem cuidado, se está tudo bonitinho. Se não tiver em ordem, que ordem traz harmonia, aí a gente para. Por que não está em ordem? Por que isso aqui não está no lugar? O que está acontecendo? Claro que a gente não está falando para ter toque, ou para ser complexada, mas só para observar. A desordem é um sinal de desarmonia. E a desarmonia é o quê? É alguma coisa que está fora do que é para estar naquele momento. O que está causando isso? Então a gente consegue observar que a gente mesmo consegue perceber nossas dificuldades, mas a gente precisa estar aberto. Só que o que a sociedade traz para nós? Internet, celular, televisão, vídeo, um monte de coisa. Então a gente se entope de coisas e a gente não presta atenção no que está acontecendo à nossa volta. Então, por que eu disse isso agora? Para vocês entenderem que ninguém tem culpa. Não tem como a gente falar, você é culpado, a sua vida não anda para frente porque você não quer. Porque a pessoa não tem consciência. Então não tem como a gente culpar uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Falando então dos milagres da prosperidade. Falamos aspas porque realmente são aspas, né? Bem, podemos até criar técnicas e cursos, mas a verdadeira prosperidade não é uma virtude que colocamos na nossa vitrine. É um estado de espírito. Um aspecto que somente a vida nos ensina quando estamos aptos a aprender. Então, a verdadeira prosperidade é aquela pessoa que consegue de verdade superar os desafios da vida. Vê, por exemplo, a natureza de novo. A pessoa vai lá, concreta o chão, faz um asfalto, sei lá o que é. A natureza, com o tempo, aquilo racha. Aí a terra se mostra e aparece uma planta. Começa tudo a voltar de novo. Se os seres humanos sumissem da natureza hoje, sumissem do planeta, claro, poderia ter uns problemas ali, os animais que moram em casa iam sofrer, as usinas nucleares talvez não aguentariam. Só que questão de tempo a natureza ia se recuperar. Ela ia voltar ao que era antes. Porque a natureza ela consegue transcender as dificuldades e passar por cima do que está acontecendo. E nós muitas vezes não temos essa capacidade. A gente enxerga o muro na nossa frente e a gente fica lá, quebrando a cara, quebrando a cara. Aí tem que vir alguém de fora e falar, filha, você já tentou subir? Você já tentou olhar de outro jeito que você está fazendo? Aí a pessoa, não, nunca pensei nisso. Então, aí que vocês veem, não é questão de culpa, é questão de ingenuidade, de inocência. Bem, quando nós temos falta de recurso, falta de prosperidade atual, ela pode ser resultado de um desperdício lá atrás. E nós tememos a falta porque são crenças que a sociedade põe sobre nós, né? Que, uma crise aconteceu, vai ter falta disso, falta daquilo. Então nós tentamos fugir da falta com a escassez. Então quando dá uma crise e fala, nossa, a gasolina vai subir. Os postos de gasolina lota, porque daí vai subir a gasolina, a gente tem que aproveitar, ou vai no mercado e começa a comprar um monte de coisa. Às vezes a pessoa não percebe, mas o fato dela ir no mercado e comprar mais do que ela deveria, faz com que aquele que precise depois dela não tenha. Porque ela pegou mais do que ela necessitava e ela desequilibrou a balança que o outro ia precisar também.
Então são coisas que a gente não se atenta. A gente não pensa nos outros, a gente só pensa na gente no momento de crise. Então isso mostra essas crenças limitantes, de que a prosperidade é você também pensar no próximo. Ela tem muito a ver com a fraternidade. Se a natureza pensasse só nela, a gente já nem estava mais aqui. Então ela prospera considerando todos os seres que estão à volta dela, que dependem dela. Então nós temos que ver que nós somos encorajados ao consumismo. E para que isso continue acontecendo, nós não podemos entender o que está acontecendo com a gente. Então, se eles super fabricam recursos, colocam um monte de coisa na prateleira e eles encorajam o descartável, que tem que trocar, que tem que jogar fora, que tem que comprar outro, é melhor, essa versão desse ano é melhor, porque tem recursos novos, porque é mais bonito, porque é mais aquilo. Então a gente para de ver sentido nas coisas, fica tudo automático, fica tudo desalmado. Eu lembro que teve um tempo que quando a gente comprava alguma coisa, a pessoa dava tanto valor, porque ela tinha colocado tanto empenho, foi tão difícil de conseguir, hoje em dia já é mais fácil, e as pessoas não têm tanto senso de valor no que elas conseguem. Então tem financiamento, né? Tem carnê, tem cartão de crédito. Aí você vai lá e compra uma coisa em 20 vezes. Aí você compromete 20 meses de finança, dependendo do que você compra. Então a gente sempre está amarrado à dívida, sempre amarrado à expectativa de um produto novo, achando que a gente está no passado porque a gente está com um produto antigo. Então olha o tamanho do problema que a gente tem, né? Então a mente está totalmente presa nessa questão de não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo, eu só sei que eu estou lá vivendo. É uma perdição que só por Deus. Então aqui, pensando nisso, a gente colocou esse último slide, né? Se colocando no caminho. É prudente pensar que nosso planeta não consegue oferecer classe alta a todos os habitantes. Então essa equação matemática óbvia e lógica, ela por si mesma já deixa claro que o nosso estilo de vida é questionável. Então, tem muitas pessoas que querem o bom e do melhor, que a gente estava falando, que quer o melhor carro, a melhor casa, quer ganhar não sei quantos mil por mês. É matematicamente impossível esse planeta dar conta de tudo isso, para a quantidade de seres humanos que nós temos. Então, nisso nós já entendemos, alguma coisa aí não tá certa. Se a gente for fraterno, a gente vai dividir tudo entre todos igualmente, cada um oferecendo o máximo que tem, pode dar certo. Mas se as pessoas quiserem estar acima das outras, aí o negócio vai começar a ficar feio. E já tá assim desse jeito. A gente já tá vendo que a nossa sociedade, ela é toda amarrada. Para que alguns se sobressaiam, outros precisam fracassar. É o que entra nesse segundo tópico. Acreditar que para sermos vitoriosos, outras pessoas precisam cair, gera competição. E é um aspecto que corrompe as virtudes dentro de nós. Então hoje nós temos competições. Isso entra no que nós dissemos da doação. Nós sempre esperamos algo em troca. Nós não conseguimos oferecer o máximo que podemos para as pessoas, confiando no cosmos, que outro dia o cosmos vai trazer uma outra coisa que também precisamos. Nós temos a bendita crença do aqui e agora, que é aqui que tem que acontecer, é do jeito que eu quero, quando eu quero. Então isso é competição. Porque quando a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, na verdade, isso é uma forma de ateísmo inconsciente. A gente não confia no cosmos, a gente tenta fazer com a nossa própria mão. Por quê? Porque a gente tem medo? Porque a gente tem raiva? Então veja que são emoções nocivas que movem essas situações que nós movemos, né, com as nossas atitudes. Descobrir nosso lugar no universo facilita a harmonia do cosmos. É uma busca por nós mesmos e ansiamos que estejamos um pouco mais próximos do todo agora. Falamos isso porque a harmonia ela é um aspecto do amor. E ela acontece quando os indivíduos se encontram dentro do que está acontecendo. Então, no caso de vocês, estão buscando espiritualidade, estão buscando respostas. E essa busca faz com que as coisas comecem a ter mais sentido. Então a gente não trata mais um problema como uma coisa absoluta. Nossa, meu Deus, eu vou morrer por causa desse problema. A gente começa a entender que são necessários, são crises necessárias. E algo interessante que a gente entende da prosperidade também é a gente destinar a nossa melhor vibração àquelas pessoas que estão prontas para recebê-la. Então veja que é muito comum na família, no cônjuge, no casamento ou com os filhos. A gente faz de tudo pela pessoa. Só que se ela não estiver pronta para entender o valor do que você está fazendo, é uma energia que aparentemente está indo para um buraco negro. Você não sabe para onde vai tudo aquilo que você está fazendo. Porque a pessoa simplesmente não entende o que você faz nesse momento. Então o que a gente diz às vezes? Observa que quando a gente sente muito cansaço, que a gente sente que as pessoas não dão valor no que a gente faz, analisar se a gente não está destinando a nossa energia para pessoas que não estão prontas para ela. Porque isso
faz com que a gente tá lá mandando energia para quem não entende e a gente está deixando de ajudar quem realmente precisa. Então analisa a sua volta, veja pessoas que precisam, que estão abertas ao que você tem a oferecer. E ofereça isso para elas. Aí a gente vai sentir que a gente está se realizando de verdade. Se realizando em causas que dão frutos. Não é em questão de interesse, né? De falar, eu vou fazer por você, amanhã você faz por mim. Mas é você dar o que você tem. Às vezes, se a pessoa não entende o que está fazendo, procura verificar se não existe alguma cobrança inconsciente. Se você não espera alguma coisa dela. Se você não espera que ela mude, se não espera que ela entenda. Porque essas expectativas, elas geram desilusão. Porque expectativa é ilusão, né? A gente espera que a pessoa entenda. Aí a vida vem e mostra que a pessoa não entendeu. Aí a gente se desilude. Aí a gente fica triste. Então se realize sendo quem você é. Busque a fraternidade, busque se conectar ao todo, a dentro de você, a divindade que existe em você e se realize com isso. O que estiver à sua volta é complemento. Deixa de ser essencial. Então você não vai viver por aquilo. Aquilo vai ser um aspecto da natureza que vai estar te favorecendo por um momento. Passageiro. Uma hora vai passar. Mas você vai ficar. Essa que é a grande questão. Então, para fechar, a prosperidade é: supere-se. Transcenda as suas dificuldades. Esteja acima dos seus problemas. Observe as coisas como realmente são. E não como a gente pensa que são naquele momento que a gente está tão envolvido com o problema. Se vocês precisarem, obviamente estamos aqui nos comentários. Esperamos que vocês tenham apreciado o conteúdo. Amamos vocês. Até a próxima.